Após a nossa prece, nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ainda estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tópico é ressurreição, reencarnação, é a continuação do estudo anterior. E os itens são de 10 a 17. Lembrando que há sempre exemplares do Evangelho disponibilizados ali na mesa, tá bom? Depois é só devolver para a gente poder guardar, tá? Então vamos à leitura. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que a minha transformação chegue. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até aquele em que me chegue alguma transformação? Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver
Implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei. Parece antes de aplicar a nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas, a essa autoridade do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar os dois efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados, de um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir o seu verdadeiro sentido. Então, fim da leitura, vamos começar o nosso estudo. E conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão, convidamos o nosso amigo Vicente Cardoso. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, a este momento. Aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas a esse site da Casa Jesus de Nazaré. A noite de hoje nos convida ao entendimento que, ao longo da história de toda a humanidade, a questão da reencarnação foi sempre muito criticada, muito contestada, muito mal entendida. E hoje, esse item de 10 a 17 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos falar que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para o nosso entendimento, essa ideia de nascer de novo realmente é muito nova, essa ideia. Não, essa ideia é muito antiga, porque desde os tempos mais remotos, algumas religiões sapienciais são religiões da Índia. Os Vedantas, que eram os discípulos do Vedismo, de 6.500 anos antes de Cristo, já falaram da pré-existência da alma, da sobrevivência e da reencarnação. Certamente, para aquele tempo,
a forma como foi realmente enfatizado a ideia da reencarnação, que nós hoje é muito inteligível, naquele tempo era chamado de metempsicose. 6.500 anos antes de Cristo. A cultura dos chamados Upanishads, que é uma cultura muito espiritualizada, ela trouxe para o conhecimento da humanidade o princípio da pré-existência da alma, da sua sobrevivência e do processo de reentrar novamente no novo corpo. Foi chamado de metempsicose. Ao longo da história da humanidade, a tese da metempsicose, ela foi adulterada, ela foi totalmente alterada, propositalmente, por culturas religiosas oriunda do velho judaísmo, que fizeram com que as ideias da chamada religião sapiencial. O que é uma religião sapiencial? É uma religião científica. É uma religião que não está presa a dogmas, não está presa à chamada ortodoxia, ela não está presa a ideias fixas. É uma religião que se baseia em conhecimentos exatos, científicos, portanto que é chamado religião sapiencial. A Índia é o berço das religiões. Foi ali que surgiu esse variado número de religiões que nós temos hoje. Mas ali foi o berço de uma religião altamente científica, o Vedismo. Mas sabendo que as culturas viriam mais cedo ou mais tarde trabalhar as ideias segundo o ponto de vista de cada um. O livro dos mortos, lá no Egito, a cultura egípcia já falara da pré-existência da alma, da sua sobrevivência e da reencarnação também. Só que tinha uma versão um pouco diferenciada da metempsicose da Índia, dos vedistas, chamada parengênese ou paragenesia. Parem quer dizer de novo, novo, gênese, nascer, nascer de novo. Então, a ideia dos egípcios era a parengênese. Mas uma coisa interessante que a reencarnação para os judeus, para o judaísmo, não chamava reencarnação, chamava de ressurreição. Paulo de Tarso, judeu, um dos grandes contribuidores para o desenvolvimento do judaísmo para aquela época, de aproximadamente 4.000 anos atrás, ele falara da ressurreição. Então aí nós temos metempsicose, parengênese, ressurreição. Essas três vertentes do mesmo princípio, que é o princípio que nós conhecemos hoje, que é a ação de reentrar na carne, num novo corpo, que a doutrina espírita convencionou, porque ela tem o seu, digamos assim, seus conceitos próprios. Ela chamou de reencarnação. Por quê? Porque que a espiritualidade achou por bem não adotar a ideia da metempsicose, da ressurreição e da parengênese, e sim usar um neologismo próprio da doutrina, reencarnação, ação de reentrar na carne. É para tirar toda essa confusão que outrora, desde a religião do Vedismo, trouxe, que foi deturpado ao longo da história. E aqui logo no início foi lido que, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus era conquistado na base da espada, da briga, das guerras. Porque o próprio conceito judaico, que Yahvé, Jeová, era um Deus tirano, era um Deus guerreiro, era um Deus bravo, era um Deus irascível.
Estranho, né? Deus bravo, Deus irascível, Deus guerreiro, Deus que mandava matar. Então, naquele tempo do velho judaísmo, as conquistas eram feitas através da briga, da disputa pela espada. Quem detinha maior poder na espada ganharia. E aí a ideia nasceu de que o céu era conquistado na base do fio da espada. E aí nós tivemos ao longo da história da humanidade o entendimento de que o céu não se ganha pela espada, pela divisão, pelas guerras. O céu se ganha pela a caridade, o amor. Jesus, aproximadamente 2000 anos depois, chega dizendo: como foi dito em vossa lei, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo diferente: amarás o teu inimigo, farás a ele todo o bem que você gostaria que ele fizesse, orai por ele. Deus é Pai. Jesus, 2000 anos depois, veio dar uma outra vertente, dizendo que Deus não era o Deus Jeová e Yahvé do muçulmano, nem Alá. Deus é Pai, é boníssimo, é justo, misericordioso, bondoso. Ele veio dar uma impressão diferente de Deus, mas ele vem dizer que fora da caridade não haveria. Paulo de Tarso dizia salvação, eu discordo dele. Eu fico melhor, para mim, mais inteligível, que fora da verdade não haverá libertação. Porque a igreja, quando foi instituída, adotou a seguinte frase: fora da igreja não há salvação. Isso fez com que nós pudéssemos engolir quadrado tudo aquilo que era imposto pela igreja, para nos fazer medo, para nos carregar pelo temor que fora da igreja não haveria salvação. Eu não quero ser salvo. Alguém de vocês aqui quer ser salvo? Salvo de quem? Salvo do quê? Eu não quero ser salvo. Eu não estou correndo risco nenhum. Eu não estou sendo ameaçado. E aí surgiu os dogmas do céu e do inferno. Surgiu a ideia do gênio mau, o daimon, o demônio. Convencionou então nos amedrontar que dentro da igreja eu teria salvação, eu seria salvo das mãos do daimon, que eu seria salvo do fogo do inferno, do mar morir. E aí ao longo da história da humanidade se convencionou essas ideias. E essas ideias vieram ao longo da história, mas foi Jesus quem nos trouxe a proposta de que fora da verdade não há libertação. O que eu preciso, o que eu quero é ser-me libertado do cativeiro da ignorância, do qual é minha origem. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos foi dito que Deus nos criou simples e ignorantes. E o sofrimento e as dores que nós experimentamos é fruto da ignorância. Nós sofremos porque nós queremos sofrer, porque o sofrimento é opção, embora a dor é uma contingência do processo existencial. Ela faz parte. A dor é a resposta que nós temos que algo não está bom com a gente. Estamos doentes, estamos com algum problema, aí dói. Portanto que a
libertação é mais viável, é mais gostoso, é mais saudável, porque eu não quero passar nessa existência cometendo todos os erros, todas as maldades, e depois vir alguém e falar assim: Vicente, fica comigo, fica tranquilo, eu te salvo. Interessante, né? A gente passa a vida toda na bagunça, na desordem, faz tudo de errado, e depois chega alguém se bancando: cá comigo, deixa comigo, eu te salvo. Não, aí está tudo errado. Eu te salvo do quê? Quem de nós aqui vai para o inferno? Quem de nós aqui vai cair nas mãos do daimon? Nenhum de nós, porque o inferno não existe, nem o céu, como ficou convencionado pelos dogmas da própria igreja. E hoje o reino dos céus não é conquistado mais pela disputa, pela briga, pelas guerras, mas sim pela caridade, que é a prática do amor. O amor é lei. Ele chegou aqui há 2000 anos dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. O amor é lei. Mas para vivenciar esse amor, eu preciso praticá-lo ele através da caridade, que é fazer o outro o que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Então vejam vocês que a questão da ressurreição, ela foi muito desenvolvida, a ideia judaica, pelo Paulo de Tarso. Lá, Paulo de Tarso, 1 aos Coríntios 15, a partir do versículo 36, ele diz o seguinte: insensatos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. 15:50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia em o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Essa frase é tudo para entendermos. Assim, a ressurreição dentre os mortos. A palavra dentre, certo? Ela é uma ligação que nós temos, que quer dizer sair de entre os mortos. Segundo ele, o Paulo de Tarso, já falara da reencarnação, mas na expressão de ressurreição, porque aqui ele fala, 15:44, ressurreição dos mortos. É diferente da ressurreição dentre os mortos, porque dentre é uma preposição. Preposição. Sair de entre os mortos é reencarnar. Ressurreição dos mortos é sair do corpo e ressurgir entre os sempre vivos, os que vivem no mundo espiritual. Então Paulo de Tarso, colocando aqui, ele fala do corpo espiritual, não como perispírito. Ele não chamou de perispírito, ele chamou de corpo espiritual. Ele disse: se há corpo animal, há também corpo espiritual. Um é a glória, o outro não. Um é corruptível, o outro é incorruptível. Corruptível quer dizer
morre, apodrece, decompõe. O incorruptível é aquele que não morre, ele é imortal, ele é transformável, é o perispírito. Há 2000 anos atrás, Paulo de Tarso fala no corpo espiritual, em que a doutrina espírita, há 167 anos atrás, vem trazer, pelo seu neologismo, palavras novas, perispírito, periferia do espírito. E hoje, graças a alguns autores espirituais das obras subsidiárias, traz um neologismo novo: corpo psicossomático, perispírito. E nós começamos a entender então que Paulo de Tarso, sendo um judeu, a ressurreição era um dogma dos judeus. Era um dogma. Mas o que aconteceu ao longo da história? No ano 553, um imperador chamado Justiniano tinha uma esposa que casara com ele e saíra do meretrício. Era uma prostituta, Teodora. E Teodora, no poder junto ao imperador Justiniano, ela mandou matar 300 prostitutas. E naquela época, o hinduísmo era muito forte. E no hinduísmo, falava da roda de Sansara. A roda de Sansara é reencarna, desencarna. Desencarna, reencarna. Reencarna, desencarna. Como ela temia a negritude, porque segundo a versão naquela época, dizia que se você fizesse isso, você reencarnaria assim. Ela temia a negritude, ela não gostava do negro, dos negros. Era racista. E com isso, Teodora falou com Justiniano, falou assim: oi, você tem um poder de mando, faz o seguinte, esse negócio de ressurreição, certo? Você acaba com isso. Você cala a boca desse povo aí. Ameaça todo mundo que falar da pré-existência da alma, que Orígenes, um grande estudioso do cristianismo e do próprio judaísmo, defendia a tese da pré-existência da alma, o que a igreja discorda. A igreja acredita que o espírito é criado na hora do nascimento do corpo. E a doutrina espírita é uma doutrina da pré-existência da alma. Orígenes acreditava na pré-existência da alma, o que leva à comprovação da ressurreição, que é ressurgir dentre os mortos, segundo Paulo de Tarso. Justiniano, então, soltou uma lei, num concílio, proibindo que quem falasse da pré-existência da alma seria condenado à morte. Calou todo mundo, num concílio de Constantinopla. E aí, a tese de Orígenes ficou questionada. Aí o mundo acordou com essa versão de Justiniano. A palavra ressurreição, depois, ela foi adulterada pelo chamado Santo Atanásio, que atanasou a nossa cabeça até hoje. Santo Atanásio, que formulou uma oração chamada Credo, que os católicos a possuem. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu de Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, crucificado,
e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, e o pior aqui agora, na ressurreição da carne e da vida eterna. A igreja então adotou a ressurreição da carne. E a promessa de Jesus aqui, que foi dita nas semanas passadas, aqui logo no início dessa lição, do capítulo 4, que meu reino, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, aqui foi dito diferente, renascer da água e do Espírito. A igreja vem e contradiz renascer da carne, o que é impossível, porque a carne é corruptível, ela morre, ela apodrece, os seus elementos voltam à mãe natureza, as moléculas, os átomos que compõem um corpo de um ser humano, volta quimicamente às suas origens, porque quando foi dito em Gênesis 1, 2, 3, foi dito que Deus tomou do limo da terra e soprou em nossas narinas, pneuma. Então quer dizer que Deus tomou dos elementos da terra, limo, os elementos da terra, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e mais 28 elementos químicos, e formou esse corpo que está aqui e o corpinho de vocês. Então, a ressurreição da carne é impossível, porque a igreja acreditara e prega até hoje de que um dia, não sabe quando, a gente então vai ressuscitar. E esse negócio vai dar uma confusão, porque nós vamos brigar pelo braço, pela mão, pela perna, pela cabeça, pelo pescoço. Opa, esse aqui é meu, esse braço aqui é meu, não, esse é meu, essa perna aqui é minha, porque tudo já dispersou, está tudo dispersado. E aí a ressurreição da carne pressupõe que nós vamos ressuscitar num corpo de carne, mas no mesmo corpo que nós tínhamos antes e que morreu. E que os elementos voltou à mãe natureza, vai dar confusão. Convém vocês marcar o corpinho de vocês aí, as pernas, os braços, a cabeça, viu? Põe etiqueta. Essa aqui é do Vicente, aqui ó, cabeça, perna, pescoço, coração, né? Pega tudo e bota uma plaquinha, porque vai dar confusão. Então essa ideia foi formulada, essa ideia é dogmática, ela foi colocada agora abaixo nossa, a minha não, lá atrás foi, lá foi, mas eu voltei para poder corrigir, estou de volta para corrigir essa grande falha, que nós mesmos somos responsáveis lá atrás por ter feito dessa maneira. Então, meus amigos, a ideia é essa: ressurreição não da carne, mas do Espírito e da água, porque o Espírito vem do Espírito, não, o Espírito vem de Deus, o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, a gente até ouve sua voz. Agora, o corpo vem do corpo. A água aqui não simboliza o batismo que João Batista pregou. A água simboliza o corpo, a carne, o corpo físico. Porque a vida originou na água. E água é símbolo de vida. Renascer do Espírito
O espírito é sempre o mesmo, a cada nova reencarnação, avançando na sua escalada evolutiva, experimentando novas personalidades. O corpo alterna-se, muda-se, um novo corpo. Um novo corpo será formado para este espírito. Quando nós vamos reencarnar, nós aproveitamos o fenômeno biológico da fecundação. 2 gametas, masculino e feminino, se unem, certo? E pela união dos dois, pela fecundação, pela meiose, nós temos o óvulo que torna ovo. O ovo que torna um zigoto que se torna 16, 32, 64 células, chamado blastocisto, aonde eu entrei e vocês entraram. Um novo corpo é formado para nós. A cada nova existência corporal, experimentamos um novo corpo, um corpo corruptível. Mas quando da morte desse corpo, certo, nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível, porque ressurreição quer dizer ação de ressurgir junto dos mortos, é reaparecer, é tornar entre os espíritos na erraticidade, é ressurgir com o perispírito, que é o nosso corpo de manifestação no mundo espiritual, porque nós perdemos o corpo físico, o corruptível, morreu, mas sobreviveu nós, o espírito, dotado de um perispírito, e é com esse que nós nos apresentamos, conforme Jesus, 3 dias depois da morte do seu corpo físico, ele ressurge com seu perispírito. Então a palavra ressurreição aqui, ela foi longamente deturpada, ela foi aceita lá no velho judaísmo, segundo Paulo de Tarso, mas ao longo da história da humanidade, segundo algumas religiões tradicionais, ela foi deturpada. Ela entrou a doutrina espírita para poder tirar essa confusão toda de metempsicose, de palingênese, ressurreição, e adotou a palavra reencarnação. A ação de reentrarmos na carne, mas numa nova carne, num novo corpo, para darmos prosseguimento a uma caminhada evolutiva, porque a reencarnação é um processo de reeducação do espírito imortal. Pela reencarnação, nós nos reeducamos. Pela reencarnação, nós entramos por essa escola bendita aqui no planeta Terra, para nós prosseguirmos a nossa caminhada evolutiva como espírito imortal que nós somos. Portanto, que a doutrina espírita, eu sugiro a vocês, amigos espíritas, o capítulo 4. Tome esse capítulo. A gente está aqui falando dele pausadamente, por partes, e pessoas diferentes falando. É importante que vocês façam na casa de vocês essa leitura do capítulo todo, para vocês possam amarrar um item com o outro, para poder fechar a ideia de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo aqui, como espírito, num corpo novo, certo? E não num corpo que já apodreceu, já morreu, já decompôs, o que torna impossível. Então, para terminar, a ciência comprova que é impossível você reencarnar no mesmo corpo que já morreu, que seus elementos não possam mais, aqueles átomos que compõem esse corpo aqui agora, eles vão, quando esse corpinho aqui morrer, quando esse corpo de vocês morrerem, esses átomos, esses trilhões e trilhões e trilhões de átomos que estão no corpo de vocês, eles vão compor um pé de alface, eles vão compor um pé de couve, eles vão compor uma árvore, eles vão compor um organismo de um outro inseto, de um outro animal, de um outro ser humano.
esse que está agora sob o nosso serviço, ele volta à mãe natureza. E outros absorverão este. Então, esse não tem identidade vicente. As moléculas que estão aqui agora, essas células que estão aqui agora, elas só têm identidade vicente agora. Porque quando o Vicente fazer assim, ó, elas perderão a sua identidade. Porque essas células que estão aqui vão virar micróbios, vermes, lá no chão, vermes. Sim, ó, poucos dias depois que esse corpo não mais estiver aqui nesse corpo, essas células perderão a identidade vicente. O de vocês é a mesma coisa. Então, meus amigos, é imperioso que nós estudemos a doutrina espírita, porque somente ela tem uma bagagem, um conceito científico capaz de poder comprovar com tamanha exatidão a reencarnação, tirando todas essas ideias passadas que foram corrompidas e que foram deturpadas ao longo da história da humanidade. Foi por isso que a doutrina espírita tem um neologismo, palavras próprias, palavras novas, para trazer novas ideias. Agradeço aos internautas e a todos vocês. Obrigado.